Olá galerita, tudo bom com vocês? Eu sou Vitor Barrac e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito conhecido do povo, mas eu queria dar a minha visão pessoal, que é sobre lei da atração. Bom, primeiramente eu peço desculpas por não ter postado o vídeo ontem, que foi sábado, mas porque essa semana eu tive que resolver uma série de coisas, então o vídeo acabou saindo hoje, no domingo, um dia depois. Mas estamos aí. E por que eu resolvi falar de lei da atração? É porque eu vejo que é um assunto muito comum, muita gente fala, mas eu vejo que poucos entendem o que está por trás dessa lei. Por exemplo, na minha visão pessoal, sujeita a erros, eu nem gosto muito de pensar como lei da atração, mas eu gosto de pensar como lei da criação. E vamos lá, fazer uma viagenzinha rápida para explicar. Então vamos lá. Primeiramente, se nós falarmos sobre princípios herméticos, então para quem não sabe, princípios herméticos, Caibalion, Hermes Trismegisto, dá uma pesquisadinha. Princípios herméticos. O primeiro princípio hermético é o princípio do mentalismo. E ele diz que o universo é a mente, o todo é mental, tudo surge na mente. E eu vejo muita comparação disso com os nossos 7 corpos. Nós temos 7 corpos que, falando em uma sequência, nós temos um corpo físico, que é esse corpo que nos dá estrutura, o corpo que nós usamos aqui. Nós temos um corpo vital, que é um corpo que anima esse corpo físico, é um corpo muito mais energético, alguns chamam de duplo etérico, ou uns espíritas chamam de perispírito. E é nesse corpo, inclusive, que estão os chakras, ou centros de força do corpo. Esses dois corpos constituem o corpo físico. Acima, se nós falarmos então de alma. A alma, desculpa o barulho. Se nós falarmos de alma, a alma ela é constituída também por outros 2 corpos que são o corpo astral e um corpo mental, mente concreta. Ou seja, a alma seria uma veste, um corpo psíquico nosso, em que se processam sentimentos, emoções, uma série de sensações e também a nossa mente lógica, a mente calculista, racional, ou a mente que consegue comparar coisas. E aí, acima disso, nós temos um outro corpo chamado de espírito, que também, no caso, é formado por outros 3 corpos, que são uma mente abstrata, uma mente que consegue extrapolar as questões de mente concreta e reconhecer os princípios que estão por trás, ou seja, um princípio, uma inspiração e todas as suas expressões, assim como também ainda um pouco mais sutil, um corpo búdico, ou um corpo muito mais próximo ainda da essência, e se falar de sentidos, ele é muito ligado à intuição, ou uma visão de si mesmo, tão profunda que chega até mesmo a ser atemporal. E ainda, acima, um corpo chamado de Atman, ou átmico, ou uma centelha crística, uma centelha divina, é a inspiração para todos esses outros corpos. Então, o espírito, ele é basicamente corpos de inspiração, de criatividade, de criação. A alma, então, vai criar isso em um meio mais próximo aqui, já que está ligado ao aspecto da mente, e o corpo é para onde vai veicular. E aí, por que eu estou falando disso tudo? Porque isso tem muito a ver com o processo de criação, ou no caso que nós podemos chamar de lei da atração. Um outro princípio hermético também que nós vemos é o princípio da correspondência, que diz que o que está acima é análogo ao que está embaixo e o que está abaixo é análogo ao que está em cima. Ou, se nós extrapolarmos, o que está dentro é análogo ao que está fora, o que está fora é análogo ao que está dentro. Com esse princípio hermético da correspondência, nós vemos então que o nosso corpo ele funciona como um organismo, assim como se nós chegarmos microscopicamente numa célula, ela também funciona com esses mesmos princípios, ou se nós extrapolarmos para um sistema planetário, uma galáxia, todos também acabam funcionando como organismos também, todos eles têm a sua homeostase, o seu equilíbrio. E
Então, gostaria de ligar isso tudo um pouco com o processo de criação. Como que algo vem a surgir? Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão uma caneta, um objeto simples. Mas o mesmo princípio que cria a caneta é o que cria todo o universo. Primeiro, então, o que acontece? Primeiramente, para essa caneta existir, alguém teve que pensar em como ela seria. Então, pensou que ela teria tinta, que ela teria uma função de escrever, que ela teria um certo tamanho, enfim. A pessoa criou aquilo nas ideias dela, surgiu numa mente. E aí, para que ela viesse a existir, então, passou por esse corpo de mente, vai para uma parte do astral onde seria feito o projeto dela, ou se pensar em um pouco mais como que seria a sensação de usá-la, como que seria, enfim, o projeto dela. Aí o corpo vital dessa caneta é como a movimentação dos recursos, a movimentação dos materiais para que ela pudesse vir fisicamente para cá. E o corpo físico, ela que é pronta, que eu posso usar. Então, nós falamos da mente, do astral, do vital e do físico. Então, falamos de alma e de corpo. Mas e o espírito da caneta? O que fez ela surgir? No caso, para que essa mente crie, teve que ter alguma demanda, ou no caso, uma inspiração. Essa é a parte do espírito. Ou seja, nós vemos que o nosso meio, assim como o meio que forçou uma caneta a ser criada por uma função, o nosso meio, como um efeito, gera causas. As causas geram leis, que geram efeitos, que geram causas, que geram leis, que geram efeitos, e assim vai. E a gente entra em um outro princípio hermético, que é o princípio hermético de causa e efeito. Ou como o próprio Isaac Newton descreveu, lei de ação e reação. E aí, falando de ação e reação, nós vemos o seguinte. No nosso plano físico, opostos se atraem. Objetos físicos, por exemplo, as polaridades de um ímã, positivo com negativo. Mas, nos outros planos mais sutis, o semelhante atrai semelhante. E como o pensamento e sentimento está num corpo um pouco mais sutil do que o físico, ele também entra em questão de faixa de vibração. Assim como o nosso corpo, a matéria que nos compõe, tudo tem vibração. O pensamento também possui uma vibração. Os sentimentos possuem vibrações. E de acordo com aquilo que você pensa, aquilo que você sente, você tem uma vibração. E o que for semelhante a essa vibração tende a harmonizar com essa vibração. Assim como, por exemplo, se você tem um instrumento de corda, se você cantar, a corda tem uma vibração. Se você cantar a mesma nota, aquela corda vibra. Eu vou tentar demonstrar para vocês, vamos ver se... Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas vamos ver se vocês conseguem ouvir. Vamos ver se dá para ouvir um pouquinho. Ah... 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 Acho que não deu, mas enfim. Ou, por exemplo, uma cítara. Uma cítara, um instrumento indiano, tem as cordas que passam por cima e tem outras que passam por baixo que o músico não vai dedilhar nessas cordas. Elas soam por simpatia, ou no caso, quando você toca as cordas de cima, a vibração delas, compatível com as cordas de baixo, fazem com que essas de baixo vibrem por ressonância. Então, em vibração, semelhante atrai semelhante, ou semelhante movimento semelhante, porque tem a mesma vibração. A mesma coisa com os nossos pensamentos, ou com toda essa questão ligada a campo mental e campo astral, e a mesmo aos campos bem mais sutis. E aí, por isso que é muito importante manter um padrão de pensamento elevado, manter um padrão de sentimentos também elevado, claro, na medida do possível, e continuar trabalhando essas questões.
Porque aí, quando a gente fala de lei da atração, eu penso como lei da criação, porque você vai ter que criar, fazer esse processo todo de criação em cima daquilo que você quer realizar. Por exemplo, eu quero um emprego novo. Eu tenho que primeiro então pensar nesse emprego novo. Eu consigo criar aquelas ideias, criar aquela fantasia toda. Teve uma inspiração para que eu quisesse mudar de emprego. Eu tenho que pensar. E onde muitas pessoas se quebram elas conseguem pensar na ideia, conseguem visualizar, mas muitas vezes elas não se sentem aptas ou capazes de chegar naquilo. Ou alguma questão ligada ao plano astral, alguma questão de sentimentos, de emoções, acaba cortando um pouco esse fluxo. Mas justamente por quê? Porque a pessoa pensou, então ela vai sentir, vai fazendo os projetos, e aí vai movimentar os recursos até que por fim ela consegue realizar aquilo. E a mesma coisa se aplica a tudo. Por exemplo, eu quero dinheiro. Eu consigo pensar na ideia, eu tenho que fazer os projetos, eu tenho que movimentar isso até que por fim eu consiga, de fato, ter esse dinheiro. Ou com qualquer outra situação, qualquer outra coisa. Mas então, isso é uma coisa que todo mundo que está vendo esse vídeo provavelmente já sabe. Mas eu acho muito interessante de pensar nessa mecânica de uma forma muito mais simples ou muito mais próxima de nós. Que no caso, tudo surge na mente e faz um caminho. Bom, por hoje é isso, pessoal. O vídeo acabou ficando um pouquinho mais curto, mas eu acho até bom também. Eu tento gravar vídeos mais curtos, mas eles acabam ficando com meia hora. Mas acontece. Enfim, espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Gratidão a todos.